Aqui quem é do. Quais são os cursos que estão hoje aqui? Evento. Entendi. Bom, pessoal, meu nome é André. A gente está hoje iniciando. Ontem teve a abertura, a gente está iniciando os bate-papos do Culturalmente Santista, que é um fórum cultural que está completando 10 anos. E o tema agora pela manhã é os pioneiros da cultura geek em Santos. Quem sabe o que é cultura geek? É a cultura que envolve histórias de quadrinhos, videogames, super-heróis, RPG, enfim, todo esse universo que está tão em voga. Estreou agora o Doutor Estranho, né, no Multiverso da Loucura e tal. E Santos é a quarta cidade mais nerd do Brasil, segundo a Amazon. Eles analisam conforme a venda de produtos da área geek para cidades com mais de 100 mil pessoas. Né? Santos está no top 5 desse ranking já tem alguns anos. E tem vários eventos de cultura geek aqui legais, como a Santos Comic Expo. E aqui do meu lado direito, à esquerda de vocês, está o Fábio Gomes Ribeiro, um dos organizadores. Palmas para ele, por favor. E à minha esquerda, direita de vocês, o professor Alexandre Valença Alves Barbosa, que organiza o evento Steampunk Santos, que vai ser agora no começo de junho, dia 11 de junho, e esse é um dos pioneiros mesmo, um dos primeiros colunistas sobre histórias em quadrinhos aqui na região. Eu vou falar mais um pouquinho do trabalho dos dois, mas aí eu vou falar principalmente de como essa tradição de Santos para as histórias em quadrinhos, para a cultura geek começou, e falar um pouco desse universo. Aqui, não sei se vocês já ouviram falar da CCXP, tem a Comic Con de San Diego. Hoje é um universo que sustenta principalmente as indústrias de cinema, né, com os filmes de heróis e tal, e a indústria de videogames também. Aqui tem curso de jogos, né? Tem alguém aqui do curso de jogos? Não. Não. Tá. Tem um ali. Amanhã tem a palestra sobre games com o Rudinei. Então é o seguinte, gente, o Fábio, ele foi o primeiro, junto com outro colega nosso, que é o Rogério Vieira de Simone, a ganhar o prêmio HQ Mix, que é o Oscar das histórias em quadrinhos no Brasil, o primeiro aqui de Santos. Aqui da região a gente teve uma professora de São Vicente, teve mais gente, mas em Santos eles, no comecinho dos anos 2000, ganharam, né? E o Bar, professor, ele tem uma história magnífica, então eu queria já começar primeiro perguntando resumidamente para vocês falarem um pouquinho da trajetória de vocês, e depois que vocês refletissem por que Santos desenvolveu essa tradição para a cultura geek das histórias em quadrinhos. E aí no fim do bate-papo a gente vai sortear alguns gibis aqui. Eu vou fazer umas perguntas, porque eu acho que não deram a comandinha de sorteio, né? Deram? Deram? Então tá. O gibi O Guerreiro, que são histórias em quadrinhos com autores aqui da região, da SC Edições, que é a editora da Santos Comic Expo. O evento vai ser em outubro, no Teatro Municipal, é gratuito, prestigiem. E também alguns da Turma da Mônica, dados pela Maurício de Souza Produções. Quero agradecer a diretora Fabiana aqui da escola, as coordenadoras dos cursos, e a gente começa, acho que pode começar por ordem alfabética com o Alexandre. Ainda bem que falou ordem alfabética, né? Não, pelos mais velhos, porque é sempre assim, tipo, começa pelos mais velhos. Eu ia falar, começa pelo velho, né? Começa pelo velho na frente, é isso aí. Pessoal, bom dia. Obrigado, Azenha, pelo convite. Eu acho que eu já sou da casa aqui, né? Toda hora eu estou aqui na ITEC fazendo palestra, ou então vindo fazer parte da banca do curso de jogos, então estou acostumado a vir aqui. E carinhas novas aí, todo mundo prestando atenção. A minha trajetória com quadrinhos, ela começa, na verdade, nos anos 80, né? Quando eu entrei na faculdade, eu já gostava de história em quadrinho, desenhava, sempre fui colecionador, né, desde pequeno. E na época tinha a editora Ebal, a editora Block, ainda não tinha nem a Panini, não existia ainda. E quando eu cheguei na faculdade, eu desenhava, mas não fazia quadrinhos. Aí eu conheci um cara chamado Flávio Calazans, né? Que ele tinha um fanzine chamado Barata, que é esse aqui, ó. É um fanzine, tá? Esse aqui, ó. E aí ele falou, você quer fazer uma história em quadrinho, colocar? Aí eu comecei a escrever minhas histórias e publicar nesse fanzine.
Para quem não sabe, fanzine vem da palavra de fã, né? E magazine, que é a revista de fã. E a gente fazia as histórias porque a gente queria publicar quadrinhos, queria contar as nossas histórias e não tinha um espaço, então a gente criou o nosso espaço. Isso para a gente foi uma escola bem legal, porque a gente acabou conhecendo bastante gente, acabei conhecendo todo mundo da faculdade, porque a gente vendia de porta em porta nas salas de aula, né? O dinheiro que a gente conseguia, a gente bancava a revista seguinte, e foi uma escola bem legal. Acabei conhecendo, através desse trabalho, o Seri, que é um cara que trabalhava em jornal, né? Trabalhava na Tribuna, e aí ele me convidou para trabalhar na Tribuna com ele. Trabalhei 13 anos lá como chargista, como ilustrador e fazendo história em quadrinho. E aí na Tribuna, eu conheci, não é que eu conheci, eu já conheci ele da faculdade. O Marcel era jornalista, e ele foi um dos primeiros a colocar uma coluna de quadrinhos na Tribuna, né? Só que o Marcel, ele era hemofílico, e numa das transfusões de sangue ele contraiu AIDS e acabou morrendo, né? Foi uma perda grande assim para todo mundo que era amigo dele no jornal, e a coluna ficou vazia lá. Ninguém queria escrever mais porque a coluna era dele, né? Ele que entrevistava as pessoas, ele que fazia os recortes. Naquela época não tinha computador, gente, era tudo na mão, então tinha que ir lá anotar, fazer recorte de jornal para ter um arquivo, né, das informações, ler em inglês, porque a maior parte das informações vinham de fora do que estava sendo lançado. E aí o Marcel deixou esse legado, né? E ninguém queria assumir. Aí o Siri começou a escrever, só que o Siri falou: pô, mas eu não sei escrever de tudo, né? Eu gosto mais de quadrinho europeu, gosto mais de humor. Eu não manjo nada de herói, nem de anime, nem de mangá, nada disso. Eu falei: então beleza, tá aqui que eu toco o barco, então. E aí eu comecei a escrever sobre quadrinhos, né? Isso nos anos 90, lá no comecinho dos anos 90. E durante muito tempo eu escrevi a coluna que chamava Balão do Bar, né? E vários caras da região ficavam sabendo das coisas que aconteciam de quadrinhos através da coluna. E eu ia em todos os eventos, eu era arroz de festa. Tinha um evento de quadrinho, eu estava lá, em São Paulo, em Santos, em outras cidades. Eu não queria saber, tipo, eu ia lá anotar, conhecer as pessoas, conversar, divulgar. Às vezes tinha exposição na Gibiteca de um cara que começou a desenhar agora. Eu falava: pô, vai lá no jornal, traz desenhos que a gente fala que está tendo exposição na Gibiteca. Aí as pessoas vinham, traziam desenho. E aí nessa brincadeira acabei conhecendo o Fábio Yabu, na primeira exposição de desenho dele, ele levou lá, né? Era um estudante daqui também, de Santos, e depois ele fez o Combo Rangers, fez uma opção de coisas. O Paulo Siqueira também, né? Levava os desenhos lá, hoje trabalha para a Marvel, para DC. E eu acabei conhecendo bastante gente que estava no começo e acabou virando mesmo profissional da área. E aí nessa coisa de conhecer pessoas que desenhavam, eu percebi que Santos tinha muitos talentos, muitas pessoas que desenhavam, mas não tinham espaço para publicar. E aí me deu uma ideia doida, assim, tipo, cara, vou falar com alguém do poder público para ver se a gente consegue publicar isso daí. Aí eu reuni uma turma de artistas, o Hamilton Santos, o Cícero, né, o próprio Rodrigo Piovesan, o Gabriel, reuni esse pessoal todo e falei: vamos fazer uma história em quadrinho para São Vicente? Vamos. Aí cheguei lá para o Amauri, que era o secretário de Cultura na época. Olha, a gente quer fazer uma história em quadrinho sobre o Martim Afonso de Souza. Ele: pô, legal, não sei o quê. A gente já tinha umas coisas esboçadas. Ele falou: pô, legal, vamos fazer um álbum sobre isso daí. Aí juntou e a gente conseguiu fazer um álbum. Eu consegui pagar todo mundo ficou feliz. E aí foi o pontapé inicial para eles entrarem na carreira de quadrinistas. Hoje eles são, até o Hamilton está presente aí na revista dos Guerreiros, né? Está aí na revista. E aí foi uma porta para todo esse pessoal. Bom, o Fábio, gente, pelo menos que eu conheço em Santos, é o maior colecionador, tem mais de 20 mil gibis na casa dele. É, Quanto tempo colecionando? Conta um pouquinho da tua história para nós. Então, a minha história é começa por causa do bar, né? Comecei a ler quadrinhos também no final dos anos 80, e aí na metade dos anos 90 entrei na faculdade. Já existia uma cena de quadrinhos a que eu acompanhava pelo jornal, onde o bar fazia a coluna dele, e eu já trabalhava numa área totalmente diferente, mas eu queria fazer alguma coisa relacionada a quadrinhos. Então tinha os pontos de encontro em Santos, que era na Gibiteca, e também na Bankstato, né, no Gonzaga, onde o pessoal comprava revistas importadas. E logo em seguida, quando eu terminei a faculdade em 98, começou o advento da internet, né? Então, fãs começaram a se conhecer, fãs de outras localidades, andava em paralelo com essa cena de quadrinhos aqui da cidade, e começamos a conhecer pessoas, a maioria de São Paulo, né? Aí juntei alguns amigos aqui de Santos e nós começamos a frequentar eventos em São Paulo. Tinha uma loja lá, ainda tem uma loja
mais antiga, que é a Comics, né, onde reuniam-se os fãs. E sempre como colecionadores, fãs, trocando informação. Nós tínhamos só uma editora que era, na época, a editora Abril, que monopolizava o mercado. E ela estava saindo do mercado e entrando a Panini. Então começaram a surgir pequenas editoras, né? E o pessoal que se reunia criou um site, que na época era o HQ Maniacs, lá pelo ano 2002, 2003, e que a gente podia dar vazão a esse nosso lado fã, fazendo o papel de jornalista sem ser jornalista, né? Era coluna de fã, de opinião. E aí, como uma coisa leva a outra, você começa a conhecer muita gente que conhecia material importado. A gente fazia matérias contando o que estava sendo publicado lá fora e não tinha espaço no Brasil, né? Porque no Brasil tinha uma peneira, né? Não saía tudo que era publicado como que é hoje. Hoje você tem praticamente tudo que no mercado americano, no mercado europeu, no mercado japonês, hoje é publicado no Brasil. Antigamente existia uma restrição, até por questões orçamentárias, né? E por falta de interesse. Mas existia esse grupo de fãs que gostava muito de super-heróis, né, e coisas relacionadas, e começamos a fazer um site. Então, de 2002 até 2006, a gente ficava só com o site, né? Tinha metade do grupo era da capital, metade do grupo era aqui de Santos. Eu, Rogério Vieira, Rodrigo Piovesan, Cláudio Basílio. Até que em 2006, um fã do site perguntou por que a gente não publicava um quadrinho chamado Danger Girl, que era uma coisa que a gente tinha feito matéria, exaltando e tudo. Esse quadrinho aqui, um quadrinho de espionagem com área de super-herói. E logo na sequência, uma editora de médio porte de Deville publicou esse material, porque a gente não era editora, a gente era só um grupo de fãs que fazia o site, mas despertou na gente o interesse de publicar. E, como fala, a internet já estava começando a bombar, apesar de ser a época da internet de escada, né? Onde a gente começou a ter informações de como publicar um material, como adquirir os direitos dos personagens, como fazer para contratar tradutor, distribuir, toda essa parte burocrática, né, de distribuir um quadrinho. E a gente resolveu ir atrás do material que a Abril, depois a Panini, ignoravam, que era o material de uma editora pequena, a Image Comics. Como a gente iria material importado, a gente sabia que tinha um escritor proeminente que estava fazendo 2 materiais que na época eram desconhecidos do grande público, e chamado Robert Kirkman, né? Era um material de super-heróis e um material de terror. E a gente sabia que era de grande qualidade. Hoje as pessoas conhecem e a gente resolveu se juntar, juntou grana, abriu firma e criou em 2006 a editora HQ Maniacs, né? E a gente publicou 2 materiais que hoje são conhecidos do público, que é o Walking Dead, né? Que a gente traduziu na época, que é Os Mortos-Vivos, que hoje a série de televisão que está chegando na sua fase final. E o primeiro trabalho dele, que é o Invencível, que também tem um desenho animado na Prime Video também, né? Exatamente. E aí a gente deixou de ser fã, depois de ser escritor de site, a gente virou editor de quadrinhos. E nós antecedemos essa onda de adaptações de quadrinhos para a televisão, streaming, né? Mas a gente publicava os quadrinhos originalmente e com muito sucesso, né? Apesar do mercado não ser muito favorável por questões de dólar alto, monopólio mesmo do mercado, a distribuição era um problema, né? Tinha uma certa restrição para lançar em banca. Eu fiquei na editora de 2006 até 2010, a editora durou até 2015, né? Eu saí do negócio porque, pela distância, não tinha como me manter ativo na sociedade, por divergências também de como conduzir a empresa. Mas nós ganhamos, inclusive, lançamos em 2006, e em 2007 nós ganhamos o HQ Mix por essa edição do Walking Dead, né? Como editor, né? Então, depois que eu saí da editora em 2015, voltei a ser só fã, até que começaram a surgir os eventos de quadrinhos, né? Tinham 2 famosos, um em Belo Horizonte e um em Curitiba, que era o FIC e a Gibicon.
e começamos a frequentar. A turma de Santos, né, já não estava mais com o pessoal de São Paulo, nós começamos a frequentar esses eventos para pegar conhecimento. E em 2013, antes mesmo de estrear a CXP em São Paulo, nós fizemos o primeiro Santos Comic Expo, que é o evento de quadrinhos aqui da cidade de Santos. Não é o primeiro, né? Porque já teve eventos de quadrinho na década de 90, justamente nessa cena do qual o bar fazia parte, né? Mas há um bom tempo não existiam mais eventos de quadrinhos especificamente, tinha eventos de anime. Então, desde 2013, né, nós começamos a fazer esses eventos e trazendo artistas do Brasil inteiro, artistas famosos que publicam na MSP, publicam material autoral, porque a partir dessa data, 2013, o mercado de quadrinho nacional começou a fazer muito sucesso, a rivalizar com os quadrinhos americanos, mostrando para os jovens que é tanto possível se autopublicar com a ajuda da internet, como trabalhar para o mercado americano. E, na sequência, né, como o pessoal não fica sossegado, nós voltamos a querer publicar algum material. É uma revista singela, né, que é a Guerreiro, que é uma coletânea, e, curiosamente, né, um dos nossos sócios era o Rodrigo, que estava já nessa cena junto de quadrinho da Secretaria de Cultura de São Vicente, e ele estava com o material parado fazia uma década, e voltamos a publicar quadrinhos, e ele é um dos roteiristas aqui da nossa coletânea e um dos editores, né? Então tudo é cíclico, né? Tudo começou lá nos anos 90, com a coluna do bar, todo mundo acompanhando os pequenos eventos da cidade, e hoje depois virou site, virou editora, virou evento, virou editora de novo. Então essa é a minha trajetória. Bar, Fábio, eu queria saber de vocês a importância das histórias em quadrinhos para a educação, né? Como porta de entrada para a literatura de prosa, enfim, para outras mídias, para o cinema e tal, a importância da história em quadrinho e também na formação de vocês, né? Pode, por favor. Tá bom. Educação é sua praia. Então, eu fui em 2003, eu entrei na USP para fazer mestrado, né? Meu mestrado é em História em Quadrinho e Narrativa. E aí eu conheci o pessoal do Observatório de Quadrinhos lá, que hoje mudou o nome, nem lembro como é que é o nome agora. Núcleo. É Núcleo. Na época era Observatório de Quadrinhos, que era do professor, ainda é, né? Do professor Valdomiro Vergueiro. E aí, participando lá, ele falou assim, pô, vamos escrever um livro sobre quadrinhos em sala de aula? Vamos escrever. Então, a gente escreveu um livro sobre quadrinhos em sala de aula. E o meu capítulo é sobre quadrinhos e artes, né, no ensino. E a gente fez vários testes, né, fez entrevista com professores, levantamentos, tudo mais, para poder ver como os professores podiam utilizar o quadrinho dentro de sala de aula. E a gente percebeu que existe, não assim, aqui no Brasil nem tanto, mas fora do Brasil existem vários pesquisadores que trabalham utilizando o quadrinho como ferramenta educacional. Não apenas na questão da leitura, mas para você discutir, por exemplo, geografia, história, matemática, física, química, engenharia, tudo através dos quadrinhos. Um dos primeiros livros de quadrinhos que me chamou a atenção em relação a isso é aquele Arquitetura nos Quadrinhos. Vocês já viram esse livro? Que é uma coletânea de várias cidades e tudo mais, né? Mostrando como é que a arquitetura funciona dentro de histórias em quadrinhos, fazendo um comparativo, mostrando a arquitetura de cada país, a arquitetura de épocas diferentes, né? Porque os desenhistas de quadrinhos, eles fazem uma pesquisa iconográfica muito grande, né? Ou seja, pesquisou imagens de vários lugares para poder construir as cenas. E a gente começou a escrever alguns livros em relação a isso, com a ajuda do professor Valdomiro Vergueiro e do Paulo Ramos, que é um jornalista que é aqui de Santos também, que agora é doutor na área de letras, né? Trabalha muito com essa parte de linguagem também. E a gente usou em vários lugares. Eu lembro de logo que saiu o livro, o Valdomiro convidou a gente para ir em Guarulhos, no céu, lá numa escola em Guarulhos, para aplicar esse livro com os professores. E o resultado foi muito legal, porque a gente pegou uma página do Asterix, apagou todo o texto, e aí agora falou assim, agora vocês vão interpretar. Muitos professores não conheciam o Asterix, né? Vocês conhecem o Asterix? Alguém aqui já viu o Asterix? Sabe qual? Um só levantou a mão ali, ó. Asterix é um personagem do Goscinny Urdeso, né? Que é um gaulês que enfrenta os romanos. Eles tomam uma fórmula mágica e dão porrada com os romanos e não deixam os romanos tomarem a vila deles. E aí tem várias histórias, né? E
É uma história que surgiu na década de 50, mas é legal até hoje, né? Saíram vários filmes, adaptações no cinema sobre o Asterix. E aí a gente apagou o texto, né? Apagou o balão, deixou tudo em branco e os professores tinham que preencher com o que eles achavam que estava escrito ali. E foi muito interessante porque eles começaram a dar risada, inventar histórias, falaram que os caras estavam na feira, colocaram o nome em português para os personagens. E aí a gente falou para eles, ó, tá vendo? Isso aqui é uma questão de como você lê a história, como você interpreta e como é que você vai narrar. Vocês podem fazer isso com seus alunos, porque a partir disso vocês sabem como eles entendem uma história, como é que eles fazem a leitura da história, como é que eles criam uma narrativa. Foi bem interessante. Isso foi um laboratório para a gente ver como o quadrinho pode ser utilizado em sala de aula. E tem muitas histórias aí para contar sobre isso. No meu caso, como aluno, né? Desde pequeno também lia muito Asterix, né? Justamente para aprender história, geografia, ter as noções. E quando você eventualmente lê alguma literatura, você tem as referências, né? De localização, de linguagem. E quando eu entrei na faculdade também tive acesso a esse livro, Arquitetura dos Quadrinhos. Um amigo me emprestou, depois eu acabei conseguindo achar. E ele é fantástico porque ele mostra o trabalho e o esmero que os quadrinistas para ambientar um personagem de determinada época ou local, ele precisa não fazer de cabeça, ele precisa ter uma referência. Na época, antes da internet, era referência fotográfica, né? E também um outro livro na época da faculdade, eu fiz publicidade e propaganda de 96 até 98, e eu li o livro do Scott McCloud sobre linguagem de quadrinhos, e eu acabei utilizando ele em trabalhos da faculdade para mostrar como a linguagem de quadrinhos podia ser utilizada na propaganda, né? Foi até alguns trabalhos da faculdade onde eu tirei nota máxima, porque eram conceitos até desconhecidos da maioria dos professores. Somente a questão da linguagem, da narrativa dos quadrinhos. E depois, em 2008, 2013, eu acabei fazendo direito, onde, justamente pelo hábito de ler e contextualizar, interpretar texto, se tornou muito mais fácil você ler textos massivos, complicados, mas os quadrinhos é que deram toda a fonte de interpretação de texto. Direito tem muito isso, você não só lê... livros de direito não são manuais, né? Você tem que entender contexto de sociedade, e os quadrinhos me auxiliaram bastante nisso. Também eu fiz a Escola Pan-Americana de Arte, justamente com esse intuito de querer trabalhar com quadrinhos em algum momento, mas acabou virando só hobby. Então, o quadrinho sempre esteve envolvido na minha vida, desde a minha fase de primeiro grau, até durante as faculdades que eu fiz, sempre esteve relacionado, tanto na questão de leitura, quanto na questão de entendimento de mundo, né? É isso. Quem aqui lê quadrinho? Quem nunca leu quadrinho? Não tem. Quem vê desenho animado? Qualquer animação? Anime? Saquei. O Bar, mostra o Martim Afonso. O Bar ganhou o prêmio, participou de um projeto que ganhou o HQ Mix também, que é o Oscar dos quadrinhos, que foi esse projeto em São Vicente, né? Martim Afonso, bem legal, história em quadrinho também. Não, eu perguntei porque muitos desses desenhos dos filmes são inspirados em histórias em quadrinhos, que é a mídia original, né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho dos eventos que vocês organizam, né? São dois eventos importantes para a cidade. A Santos Comic Expo é uma feira de quadrinho que já está no calendário oficial, acontece no mês de outubro. E além dos estandes de editoras e tal, tem os artistas que podem comercializar suas obras. Tem os painéis de debate, tem dublador, tem escritor, tem exposição. E o steampunk também, que cresce ano a ano. Aí o Bar vai explicar um pouquinho mais o que é steampunk, porque até eu, às vezes, tenho dificuldade. Mas que é um evento bem legal que acontece no Centro Histórico também, que também está inserido nesse universo. Então, eu gostaria que vocês falassem dos eventos e esse ano se tem alguma novidade já, quando vai ser e tal. Por favor. Então, a gente falando de evento em Santos, né? O Fábio estava lembrando dos eventos que aconteceram. O primeiro evento de quadrinhos em Santos aconteceu em 1985. Foi uma exposição lá no Teatro Municipal, né? A gente trouxe alguns desenhistas. Quem organizou foi o Paulo Mendes,
que é um quadrinista aqui de Santos, que parou de escrever também há muito tempo atrás. Eu fiz uma história em quadrinho com ele. E aí tinha o pessoal do Barata, né, que é o Calazans, o Gazi Andraus, todo esse pessoal participou. E foi lá no Teatro Municipal, em 85. Depois teve um hiato aí, não teve quase nada. Aí na década de 90 a gente teve a Invasores. E uma E uma- Santos Comic Con no na Colégio do Canadá. Colégio do Canadá, inclusive Esse eu o vou. Rogério Vilela estava lá, estava o pessoal da Fábrica de Quadrinhos, inclusive eu estou aqui com a pasta aqui da Fábrica de Quadrinhos, né? Aí o pessoal estava começando, então fizeram lá no Colégio do Canadá. Eu fui nos dois, né? Porque eu fui lá fazer matéria e tudo, então estava nos três, eu tava nos três. Um recorte interessante é que nessa década de 90, os quadrinistas, a grande maioria, almejavam só trabalhar no mercado, Sim, no mercado Só americano. no mercado americano. Depois de 2010 em diante, essa cena mudou, né? Graças ao advento da internet, a autopublicação viabiliza. E é engraçado que a gente teve um negócio assim, na década de 80, devido àquela chiclete com banana, Sim. a Sampa e tudo mais, a gente tinha vários desenhistas que iriam fazer coisa aqui no Brasil. Exato. Aí apareceu o Nickel Náusea, né? Apareceu vários desses caras assim. Aí nos anos 90 começou a Art Comics, começou a agenciar os caras, e aí todo mundo queria desenhar para o mercado norte-americano. Aí teve uma enxurrada de desenhistas para o mercado norte-americano. E aí, da internet para cá, né, no final dos anos 90 para cá, o pessoal começou a falar assim, não, dá para investir em quadrinho nacional. Aí começaram a aparecer vários desenhos Sim, e nacionais. tinha até uma rivalidade boba que achava que quem trabalhava no mercado americano é que fazia sucesso, quem trabalhava no mercado brasileiro é que não conseguia trabalhar no mercado americano. E hoje está tão equilibrado que você não vai trabalhar direto no mercado americano, você às vezes se destaca no mercado nacional e é convidado para trabalhar para fazer quadrinhos para Marvel, para DC. É o caso, por exemplo, eu esqueci o nome do artista que trabalhava no Lance. Gustavo Duarte. O Gustavo Duarte, ele fazia tira de jornal no formato de humor, fez tanto sucesso aqui que ele foi convidado a fazer um quadrinho dos Guardiões da Galáxia, né? E do Bizarro Super-Homem. Então, mudou o paradigma, né? E aí a gente acabou fugindo da pergunta. Só quem aqui gosta de desenhar? Ó, tem bastante gente. E escrever? Legal também, bacana. Show. Hoje à tarde a gente vai ter um debate aqui sobre os jovens grandes festivais. A gente vai falar um pouco mais da Santos Comic Expo, do Festival de Cinema, o Santos Film Fest. Deixa eu voltar para o Steampunk. E aí volta para o Steampunk. Senão... Gente, se vocês perceberam que o pessoal de criação, assim, de quadrinho viaja, né? Se deixar, a gente vai embora. E o que acontece? O Steampunk é um movimento de ficção científica, né? Ele surge nos anos 80, derivado do Cyberpunk. Então, vocês devem até ouvir falar já em Cyberpunk. Tem um jogo, né, chamado Cyberpunk 99, né? 89. 77, perdão, é isso aí, 77. E aí, que até tem o Keanu Reeves lá, né? Caramba, no jogo. E o que acontece? O Cyberpunk surge nos anos 80, e aí ele vai derivar outros movimentos que tem o punk no final, né? Então a gente tem o steampunk, o clockpunk, dieselpunk, e todos esses movimentos são ligados à ficção científica. O steampunk, como o nome diz, é ligado ao vapor, que steam é vapor, né? Então é uma ficção científica onde o século XIX continuou, né? Continuou. Então ele não é todo o visual, a forma do século XIX vive no futuro. É o caso daqueles Máquinas Mortais, né? Aquele filme que aconteceu que uma cidade devorava a outra, né? Uma coisa que também está ligado mais ou menos ao steampunk é o Liga Extraordinária, né? Do filme que teve que tinha o Sean Connery, né? Que tinha os personagens do Alan Moore, né? No filme. Então ele vai mais ou menos dentro dessa linha. E lá fora, em toda Lá fora, o que acontece? Em todo evento de quadrinhos, sempre tem um corredor steampunk, né? Sempre tem, porque é muito comum isso lá fora, né, para as pessoas. E aqui em Santos, aqui no Brasil, na verdade, a gente tinha um grande evento que era a Steamcon de Paranapiacaba e não tinha outros eventos em outros lugares. Eu conheci a Steamcon de Paranapiacaba em 2014. Eu já gostava do movimento, né? Mas eu fui em 2014. Em 2017, a gente queria trazer para Santos alguma coisa. Então, a gente fez um dia steampunk para as pessoas e a gente percebeu que tinha público. Então, a gente foi na Secretaria de Cultura fazer uma proposta. Vamos fazer um evento steampunk em Santos? Gratuito para todo mundo? O secretário topou, a gente conseguiu a verba. Em 2018, a gente fez o primeiro Steampunk Santos, né?
Foi bem legal, um evento gratuito, a gente conseguiu trazer gente de vários lugares para poder participar. E no primeiro ano a gente conseguiu reunir 1.500 pessoas dentro do evento. No segundo ano, em 2019, a gente fez uma temática circo, aí a gente chamou vários artistas de circo para participar e chamou escritores, o pessoal de audiovisual, de uma série chamada A Todo Vapor, né, que está na Prime Video também, que eu participei como ator, né, fiz uma pontinha lá. E aí várias pessoas vieram também, a gente teve 2.000 pessoas nesse segundo evento. E aí veio a pandemia e parou, né? Em 2021 a gente fez uma versão online, tá no YouTube, o Steampunk Santos tem um canal lá, se vocês colocarem Steampunk Santos vai aparecer o canal, e aí mostra lá o evento de 2021, a gente conseguiu várias pessoas também de outros lugares, inclusive o pessoal do Steampunk do México, né, participa desse online, e uma amiga nossa que participa dos eventos que está morando na Inglaterra, né, que faz os contatos para a gente lá na Inglaterra. E agora, em 2022, a gente vai ter de volta o evento presencial, né? O evento acontece dia 11 de junho, lá no centro de Santos, lá do Museu Pelé, na Rua do Comércio 145. Ele é gratuito, vocês podem ir. Ele começa às 10 horas da manhã e vai até 6 horas da tarde. Inclusive, o pessoal aqui da ETEC de evento vai estar lá participando, vai estar recepcionando vocês. Aí eu já conversei com a Fernanda, né? E a Fernanda já acertou isso, então não sei quem foi que designado, se ela já falou para vocês. Já falou com alguém daqui sobre o evento? Ela já falou? Tem alguém de evento aí? Ainda não, né? Mas ela vai falar, tá? E aí vai ter até às 18 horas. A gente vai ter um DJ tocando, é o Lord A, ele se veste de vampiro, ele faz música gótica, né? Toca. Vai ter uma banda chamada Trapézia, que faz metal melódico. Então, para quem gosta de heavy metal, vai ter uma banda de metal melódico. Vai ter uma pianista também tocando clássicos do chorinho e tudo mais, para quem gosta de outras áreas. Vai ter o pessoal da Aliança Pirata, que vai também fazer brincadeira com as crianças mais novas, assim, fazer caça ao tesouro. Vai ter palestras com o pessoal de audiovisual, vai ter o pessoal de quadrinhos, vai ter o pessoal, os escritores que escrevem sobre ficção científica, vai ter os estandes de venda que vendem só coisas relacionadas a steampunk, como acessório, camiseta, cartola, roupa. Então vai ter muita coisa, tudo isso de graça para vocês irem lá ver, entrar, sem pagar nada, tudo free. E a nossa ideia é divulgar a ficção científica. Então, se vocês quiserem conhecer, basta estar lá dia 11, tá? 11 de junho. Pago. Então, o evento do bar é em julho agora, né? Nós, provavelmente, né, na primeira quinzena de outubro, então nós não temos as atrações aí. Eu posso falar um pouco dos eventos passados. O nosso evento Santos Comic Expo é um evento focado em quadrinhos, né? Em toda a forma de quadrinho, apesar dos organizadores serem a maioria fãs de quadrinhos super-heróis, tem espaço para quadrinhos Disney, quadrinhos Turma da Mônica, mangá, quadrinhos europeus e principalmente quadrinhos nacionais, que falam sobre tudo. O nosso evento tradicionalmente agora é um sábado e um domingo, igualmente gratuito como o evento Steampunk, né? Nós conseguimos fazer parcerias aí com a prefeitura e é no Teatro Municipal na Avenida Pinheiro Machado. E o evento é formado por um grupo de fãs que fazem o evento com aquela cara de como gostariam o que gostariam de encontrar no evento. Então, primeiramente, os estandes com os quadrinistas, né? A gente tem uma variedade, vem quadrinistas de todo o Brasil, com materiais de toda a diversidade de temas e estilos de desenho, ali para poder vender o seu próprio material e ter esse contato com o público, né? Então tem tanto artista iniciante quanto artistas veteranos e consagrados. Um diferencial nosso é que também a gente, em alguns anos, nós fizemos umas premiações de homenagem a alguns artistas que fizeram muito sucesso desenhando para a Turma da Mônica, Trapalhões, quadrinhos infantis da década de 90, que às vezes ficam um pouco esquecidos, né, da mídia, porque as pessoas são muito focadas em super-heróis e acabam esquecendo dos grandes astros dos quadrinhos. Também temos palestras, painéis, sorteios, concurso de cosplay, que todo mundo gosta, né? Também temos estandes variados de pessoas que ligadas à área de games. Também temos sorteios em geral e área de vendas, né? Tudo relacionado. Eu, como fã, também gosto de comprar bonecos, quadrinhos novos. Então, é um evento que dá para levar a família toda e principalmente por ser gratuito, né? Não tem nenhuma restrição.
Ano passado nós não tivemos o evento, tentamos fazer algo online, mas a grande marca do evento é justamente essa troca de calor humano e poder ter contato com seus ídolos, né? Nós já tivemos pessoas que trabalharam no mercado americano desenhando Super-Homem, como o Renato Guedes, um dos desenhistas mais antigos da Turma da Mônica, que é o José Márcio Nicolosi. Tivemos o dublador do Batman, que é o Márcio Seijas, que foi um bate-papo muito legal, falando sobre toda a carreira dele, que lotou bate-papo. E assim, o primeiro evento nós reunimos 1.500 pessoas e desde então tem crescido. O segundo 3.000, o terceiro 4.500 pessoas e estamos nesse patamar aí. Geralmente é das 10 às 18 horas. E como eu falei, mais uma vez, é gratuito. Serão 2 dias, né? Sábado e domingo, provavelmente na primeira quinzena de outubro. Gente, a gente vai abrir para as perguntas, né? Acho que 2 perguntas, porque daqui a pouco a gente tem um debate sobre mulheres na cultura e a política com as vereadoras e a vice-prefeita. E aí esse debate delas vai ter tempo de duração, para as perguntas vai ser tipo um debate. Alguém tem alguma pergunta? Por favor, vem aqui. Aí diz seu nome e pode fazer a pergunta. Som. E aí a gente vai para o sorteio depois, tá? E só por favor, quando você acabar, se vocês quiserem ter exposição aqui, nossos personagens em Santos, que é do Denis Jean, que é um quadrinista que já trabalhou para Marvel e para DC. E são os dele que colocaram personagens da cultura pop em pontos turísticos e culturais de Santos, tá bem legal ali fora, tá? Pode fazer. Oi, meu nome é Luan Lucas, enfim, sou da turma 1S de tarde. Eu queria saber quantos quadrinhos vocês já publicaram. Olha, que eu já publiquei, esse aqui a gente publicou para São Vicente. A gente tem um aqui, ó, que eu trouxe também por Bertioga, eu ajudei a fazer esse daqui também. Fora os fanzines, que foram uns 10 fanzines. Tem esse aqui, ó, que eu fiz para a Prefeitura de Santos. Esse eu desenhei e escrevi, que é o do Zé Bonifácio. Tem quadrinhos que eu fiz para como é que é o nome? Dragão Brasil, para a rede RPG, né? Que agora estão online, mas eles tinham físico, acabei não trazendo também. Mas, assim, para mainstream que a gente fala, que é quadrinho convencional, tipo Marvel, essas coisas, eu nunca publiquei, tá? Porque nunca foi o meu objetivo. Meu objetivo era sempre publicar mais autoral. Mas se for contar por média do que eu já publiquei em quadrinho, fora tiras de jornal, né? Essas coisas assim. E como professor, formou vários quadrinistas que Sim, vários quadrinistas. Aí, né? Eu perdi a conta já. Perdi a conta. E o Fábio como editor, né? Como editor, a editora HQ Manix começou em 2006 e ela encerrou a atividade em 2015. Ela tem pelo menos umas 50 edições no seu catálogo, mas eu participei até 2010. Então, eu atuei principalmente em 4 títulos, né? Que é Mortos Vivos, Invencível e o Sonhos do Paraíso. E cada um teve uma média de 4 edições por título, né? Então, nesses quadrinhos eu trabalhei. A partir de 2010, a editora continuou publicando, mas ela também publicou revistas mensais, então acho que foi um pouco mais do que 50, mas eu não estava envolvido nesse material. Obrigado. Obrigado. Mais uma pergunta, pessoal. Quem quiser pode vir aqui, daí a gente faz o sorteio. Pode vir, não tenho vergonha, gente. Nós aqui que somos nerds, na idade de vocês, éramos bem tímidos. Éramos tímidos e não tinha internet. O Bar tá dizendo que como é que é seu nome? Luan, merece ganhar um quadrinho pela pergunta, então você vai ganhar um gibi da Guerreiro aqui. Ó. Valeu. Obrigado. Depois, se quiser, o Fábio autografa aqui para... mais alguma pergunta? Tá. Então, pode vir aqui no microfone aqui.
Ah, e só uma dica de evento, gente. Sábado agora no Cine Rocks, sabe o Cine Rocks da Ana Costa? A gente vai ter dois eventos simultâneos. A gente vai ter o Tarde da Magia, a gente vai ter uns 20 personagens lá de Doutor Estranho, Homem-Aranha. Vai ter uma banda tocando trilhas sonoras da Marvel. E a gente vai ter a equipe do Denis, que é quadrinista, fazendo desenhos na hora gratuitos para o público. É só chegar e pedir. 4 horas da tarde no Cine Rocks. E ao mesmo tempo a gente vai ter uma ação de Star Wars Day. O bar, inclusive, vai estar vestido de Stormtrooper lá no dia. Não? De rebelde. Então vão ter vários personagens de Star Wars recebendo o público para fotos, e aí o pessoal de Star Wars vai pedir 1 quilo de alimento em prol da Associação Tia Egre, que é uma creche na Zona Noroeste, super importante. Então vai ter um encontro de Doutor Estranho e da Marvel com Star Wars, na parte externa ali do Cine Rocks, na frente, mais de 30 personagens, banda, desenhistas, vai ser bem legal. E aí quem quiser o filme Doutor Estranho que já estreou, os ingressos estão à venda, mas tem meia entrada para estudante. Pode se apresentar e fazer a pergunta, por favor. Bom dia, meu nome é Arthur. Eu gostaria de saber qual o quadrinho preferido de vocês. Super-herói ou qualquer coisa. Quem? Não, deixa você começar primeiro. O quadrinho favorito, assim, o meu quadrinho favorito é a obra pelo escritor, não é nem tanto pelo desenhista, que é o Watchmen, do escritor britânico Alan Moore. Ele é praticamente o John Lennon dos quadrinhos. Recomendo todo mundo que tem interesse em ler quadrinhos americanos, apesar dele ser britânico, ele trabalhou com o mercado americano e hoje ele se autopublica. Então, o Watchmen, que virou até filme dirigido pelo Zack Snyder, não é, e também uma série da HBO, mas nem o filme nem a série arranham a genialidade do quadrinho, que foi um quadrinho em 86 que ele mudou o mercado americano, praticamente, né? Ele ressuscita alguns heróis antigos e cria uma história assim totalmente política e marcante para todo mundo que lia naquela geração dos anos 80. Então, e o meu quadrinho predileto era... Eu conheci nos anos 80, que era Heavy Metal, que era uma revista, né? Tinham vários desenhistas, e aí eu fui procurar de onde ela vinha, ela vinha de uma outra revista chamada Metal Hurlan, que é o Metal Evante, e o desenhista que eu mais gosto dentro dessa série é o Moebius, que é o Jean Giraud, né? A partir do trabalho dele, eu comecei a ver que desenho não precisava ser igual aos quadrinhos norte-americanos, que era muito quadrado. Dele era mais fluido, era uma coisa mais solta, e aí eu acabei virando fã do trabalho dele. Até as histórias, às vezes, eram uma história sem pé nem cabeça, né? Uma história muito louca, e é o que me chamava a atenção. Então, se você procurar Moebius, vai encontrar vários desenhos dele na internet, várias coisas. Dá uma procuradinha depois, você vai ver que é bem, bem legal. Bom, a gente vai para o sorteio. Eu queria agradecer os recados finais aí, o Fábio Gomes Ribeiro, Alexandre Valença Alves Barbosa. Palmas para os dois, por favor. Cartaz aqui do Steampunk. Mostra, vai deixar. E depois sigam ambos nas redes sociais. Tem também o Instagram e Facebook Santos Comic Expo. Tem do Steampunk Santos também, né? Em novembro, de 11 a 15 de novembro, vai ter o Festival Geek no Centro Histórico também. Vem bastante coisa legal. E é isso, gente. E, bom, vamos lá para o sorteio. Tá todo mundo com a comandinha aí, né? Primeiro, eu vou sortear dois, porque são mais fininhos, da turma da Mônica aqui, tá, gente? Se não quiser, passa para se tiver irmão mais novo, passa para o irmão mais novo. 023752. 023752. Aê, parabéns. Agora mais um gibi guerreiro. Vamos lá, vamos lá, vamos lá.
000007. Ah, se ligaram, né? Tá bom. É 023776. Aqui, parabéns. Eu. A Guerreiro Fábio autografa, quem quiser. Pede partista. Mais uma Guerreiro aqui. É. 023773. 023773. Aê! Pô, senti que ele é popular aqui na escola. Popular. E agora mais duas da Turma da Mônica para finalizar. Alguém gosta de Turma da Mônica aqui? Ah, Eu também. vamos lá, gente, ó. 023775. Eu acho que ela superou em popularidade. Obrigado. Gente, queria agradecer, só pedir para a gente fazer mais uma fotinho com todo mundo no fundo, pode ser? Fica todo mundo aqui.